Sejam todos bem-vindos ao canal Professor José Alessandro Neves para mais uma programação, assumindo aqui nosso compromisso e responsabilidade de poder estar não só compartilhando com vocês o conhecimento, o resultado de pesquisas que são desenvolvidas no campo acadêmico, na área do direito, da história, da filosofia, enfim, em humanidades e sociais, mas de alguma forma também interagindo com o nosso público, que deve ser respeitado, que contribui para que a gente consiga manter o bom andamento deste canal. Eu só tenho a agradecer. Hoje, a live foi marcada para que pudéssemos tratar aqui sobre os conflitos na Palestina, geopolítica, direito internacional, com o professor Matheus, que é professor universitário, detentor de um currículo extraordinário, advogado e especialista em direito internacional. Mas, infelizmente, pessoal, eu acabei de receber uma notificação, um tanto constrangedor, é claro, a gente não queria que acontecesse, mas imprevistos acontecem, não é verdade? Imprevistos acontecem. Eu fui mantendo assim um contato com o professor, ele foi indicado pelo professor Júlio, que é um correspondente nosso aqui do canal, para que hoje pudéssemos estar tratando assim acerca desse assunto tão caloroso, um assunto que está aí em voga devido ao conflito entre Israel e os palestinos. Muita gente, a opinião pública tem sido tomada por diversos posicionamentos, desde pessoas altamente proficientes no assunto, especialistas, técnicos, até mesmo as pessoas leigas que seguem narrativas, e uma voz, de fato, técnica, com especialização no assunto seria importante, mas o professor me notificou que houve um imprevisto e não daria para ele estar aqui, propondo, então, que nós pudéssemos agendar a live para uma outra oportunidade, ok? Então, eu farei o seguinte, eu estarei à disposição do professor Matheus, sendo muito grato pela sua presteza, pela sua boa vontade de poder ter se prontificado estar aqui, agradecendo também ao professor Júlio por nos fazer indicações tão importantes para o canal e aguardando, então, uma oportunidade na agenda do professor para que, assim, de certa forma, a gente possa recebê-lo aqui em nosso canal. Pedindo a você, então, sinceras desculpas, beleza, pelo mal-entendido e pelo imprevisto, agradecendo mesmo o carinho da sua audiência. Por favor, não fiquem chateados, porque acontece, né? Imprevistos acontecem. Mas o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aproveitar, depois eu mudo o título da live, eu edito. Eu quero aproveitar a oportunidade para poder compartilhar com vocês o livro que me foi enviado pelo Felipe Praciano, tá? O problema da verdade nessa obra aqui, ó, pessoal. Ó, o problema da verdade de Jacob Bazarian, teoria do conhecimento. E lembrando, o Felipe é moderador aqui do canal, um jovem muito dedicado, como o Wilson Batista, também um grande companheiro. E nós temos procurado sempre dizer que o nosso compromisso é estar além das instâncias universitárias. Estar além das instâncias universitárias não significa ignorar a dimensão, necessidade e propriedade, né, da atividade do acadêmico nas instâncias universitárias. Porém, também eu fiz uma publicação recente no meu canal explicando para vocês, deixei isso lá na minha comunidade, né, que o conhecimento técnico, científico, ele só tem um objetivo: profissionalizar o acadêmico para desenvolver uma atividade de forma técnica, científica e pedagógica. E muitas vezes a formação profissional no campo, num campo específico, tá, da atividade universitária,
ele apenas dá propriedade para o acadêmico atuar naquela determinada área. Vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Conversando com o professor Matheus, eu pedi para que ele lesse algo muito pessoal, voltado a uma área específica do direito. Veja, o professor Matheus, em sua humildade, né, e conhecimento absolutamente amplo sobre o assunto, disse assim: você está me confundindo. Eu sou formado em direito, mas atuo na área do direito internacional. Olha só que legal. Eu pedi ao professor Matheus que pudesse me responder sobre um assunto dentro da área tá, do direito administrativo, com fluxo para o direito eleitoral diretamente, e até mesmo penal. Veja, um profissional da envergadura do professor Matheus mostrou que a nossa formação numa determinada área, ela nos limita, muitas vezes, de proferirmos juízos de fato ou de valor sobre determinados assuntos. E quando assim não fazemos, são apenas meras opiniões. Também eu me lembro que eu perguntei a um amigo que é engenheiro, batendo um papo com ele, sobre algo relacionado à arquitetura urbânica ou engenharia urbana. E ele, na hora, falou para mim: não é minha área. Eu me especializei na área da engenharia civil, com fluxo justamente em construções de projetos multi e unifamiliar. Eu falei: caramba, mas... Então veja o que nós estamos querendo dizer aqui. É que, apesar de sabermos que o conhecimento ele é infinito, né? O saber é como um oceano. Muitas vezes nós estamos ali nadando sobre as águas, boiando, e já achamos que realmente dominamos uma determinada área do conhecimento. Ou, algumas vezes, nos aventuramos de dar um mergulhozinho um pouco mais fundo, e aí contemplamos a beleza do oceano, vemos ali, né, alguns peixes, algumas coisas desse mundo, e nós dizemos, a figura de linguagem para você me entender, eu já sou um mergulhador de alto nível. E não é assim, né, gente? Não é assim. Então, eu quero compartilhar com vocês, mostrando que eu sou limitado no que diz respeito, pessoal, à formação, vamos dizer, científica para a atividade profissional em determinadas áreas. Mesmo que hoje eu fosse portador de um diploma de bacharel em direito ou portador de uma carteira da OAB, observe, não significa que eu teria que responder ou tivesse que responder todas as perguntas relacionadas ao campo do direito. E por quê? Porque as instâncias universitárias, elas são de formação contínua. Por isso existe graduação, mestrado, pós-doutorado, pós-doutorado e por aí vai. Porque o conhecimento, ele é muito abrangente. Eu tenho uma formação em teologia, com uma pós na área de teologia, uma pós na área de direitos humanos, uma pós em ciências políticas. Tentei fazer um mestrado internacional. Estou travado devido ao curso de direito. Vou tentar ver se eu consigo apresentar minha dissertação ainda oportunamente, em tempo, mas... sou um pesquisador como qualquer outro, ou seja, mesmo não estando na instância universitária, procurando produzir um conteúdo que pudesse e que possa atender os requisitos para uma atividade, vamos dizer, técnico-acadêmica, ok, ou científica, não significa que o professor não possa estar aqui usando todo esse aparato, todo esse contexto, né, de comunicação, de oportunidade para compartilhar o conhecimento. E por quê? Porque nós vamos separar a atividade profissional de um acadêmico e o conhecimento adquirido por aquele que se dedica a buscar, de fato, e se aprofundar no conhecimento. Então, veja, em nada o professor José, de alguma forma, se sente inferior àqueles que hoje portam um título de doutor ou pós-doutor, ou de mestrado, ou tenham até uma carteira da OAB. E por quê?
porque tenho procurado dedicar a minha vida exclusivamente à busca pelo conhecimento. E procuro fazer empregando tudo aquilo que eu aprendi para que eu possa me desenvolver tecnicamente, profissionalmente e epistemologicamente, porque o conhecimento é justamente um campo teorético. Então, veja, senhores, para iniciar aqui, eu vou aproveitar o gancho. Vamos ler um pouco aqui o livro do professor, o livro que o Felipe me enviou. E lembrando que aqui nesse canal não haverá politicamente correto. O YouTube não cerceia a minha liberdade desde que eu não viole as regras da própria comunidade. Eu fui ofendido por uma mulher recentemente aqui no canal que denunciou o meu canal por eu usar a sua imagem em determinado. Eu recebi a notificação do YouTube e veja, a reivindicação do YouTube, ela não é uma reivindicação que se justifica, porque os perfis são públicos. Os perfis são públicos. E mais, o comentário da indivíduo foi feita no meu canal. Ela veio ao meu canal e propôs fazer um discurso público. Ao fazer um discurso público, ela se colocou publicamente também passiva de ouvir tudo aquilo que ela ouviu. Eu já comuniquei ao YouTube sobre a denúncia e mostrei que não tem fundamento, porque senão o YouTube vai ter que reivindicar tantas outras imagens que são utilizadas por aqueles que usam as redes sociais para poderem proferirem suas boçalidades. Então, já fiz a reivindicação, editei apenas o vídeo nos momentos das minhas falas ali, que o YouTube entendeu não serem termos próprios, e depois eu solto o vídeo de novo, mas vocês saberão de quem se trata. Beleza? E deixando, não há nenhuma reivindicação de punição do meu canal, ou, inclusive, o YouTube deixou claro, isso não absolutamente infere na propriedade do meu canal ou num sentido de violação direta. A pessoa apenas veio aqui querer aparecer, repito, tagarelar no meu canal e acabou ouvindo aquilo que tinha que ouvir. Vamos lá. Se os poucos que sabem muito não ensinarem os muitos que sabem pouco, então todos poderemos ser vítimas da ignorância e da servidão. Tenho sido chamado aqui na minha cidade, até por vereadores, como prepotente e arrogante. Mas por que sou chamado como prepotente e arrogante? Porque eu sou um homem que entendo que para o exercício de uma atividade, tá, em determinadas áreas profissional, é necessário o mínimo de conhecimento do indivíduo. Porque a moral, seja do senso comum ou a moral que se estabelece de forma normativa, né, se impõe a todo indivíduo que deseja administrar o bem público. Então, moral, me desculpe, não é requisito absolutamente somente para que uma pessoa exerça uma atividade. Ora, o que precisa é a total proficiência e competência para quem vai legislar. Como pode uma Câmara de Vereadores com pessoas semi-analfabetas, desescolarizadas, que ganham eleição fazendo mudança, usando carro, caminhão, favor para pessoas e não apresentam absolutamente um projeto-lei que possa dizer assim, caramba, isso aqui está ajudando a população a se desenvolver e a se educar em relação aos seus próprios dilemas. Não, é vergonhoso, tá bom? Outra questão é que ao requerer das pessoas esse tipo de comportamento, eu sou chamado também de intolerante. Claro, eu sou intolerante à ignorância, mas respeito as pessoas que não puderam superarem os limites das suas dificuldades sociais para aprenderem, para buscarem o conhecimento. Quantos não gostariam de saber pelo menos, de saberem pelo menos assinar o nome, mas não sabem, tiveram tantas dificuldades na vida que, infelizmente, não conseguiram isso. Mas e os que sabem, podem, usam justificativas para isso. Eu ouvi um discurso de um vereador dizendo, jogando indireta para mim, eu só tenho uma 5ª série, mas nem por isso eu deixei de estar aqui e
atender aos interesses públicos, ou seja, como se isso fosse justificar a sua incompetência intelectual e cognitiva para o exercício de uma atividade. Quando vê um vereador de 3 mandatos assumindo uma cadeira e você olha para o histórico do cara, só tem o quê? Fazendo mudança, carregando pessoas para cima e para baixo, fazendo favor, ajudando uma ali com cesta básica ou coisa do tipo, é uma vergonha. É uma vergonha. Né? Porque é a política da subserviência, de fazer aquilo que o povo quer. Outra questão é quando o professor ouve aqui na plataforma YouTube alguém dizer que não tem tempo para ler, não tem tempo para estudar, não tem tempo absolutamente para nada, mas tem tempo para ficar aqui todo dia fazendo live. O tempo que o cara tira para fazer uma live, ele tira para poder estar lendo um livro, fazendo uma resenha, aprimorando o seu campo de conhecimento. Mas não, a pessoa vem para cá para querer ser voz da ignorância, porque quem não se prepara, quem não estuda, quem não busca o conhecimento, é voz da ignorância. Então, eu sempre digo aqui, eu tenho todas as dificuldades que qualquer cidadão nesse país tem. Veja, eu vivo hoje do meu curso livre, procuro prestar meus serviços na área de publicidade na minha cidade, para alguns que assim entendem que eu correspondo suas necessidades por ter o público que eu tenho aqui no meu blog da minha cidade, e ainda faço algumas atividades extras para inteirar meu rendimento familiar de garçom. Curso Direito, saio da cidade de Itaocara às 4h05 para Campos dos Goitacazes, tá? Enfrento todas as mesmas dificuldades que um cidadão comum enfrenta. E tenho tempo para ler, tenho tempo para publicar artigo, tenho tempo para fazer pesquisa, tenho tempo para compartilhar o conhecimento. E por que eu faço? Porque eu entendo que é injustificável uma pessoa que tenha tempo para tantas outras coisas, tem tempo para o lazer, tem tempo para o futebol, tem tempo para assistir o seu time favorito, tem tempo para ficar batendo papo, para ficar no muro fofocando, tem tempo para tudo, para ficar em grupo de WhatsApp, mas vem aqui no YouTube e diz que não tem tempo para estudar, não tem tempo para poder buscar o conhecimento, entende? Entra ano e sai ano na instância da administração pública, o cara tem tempo para ficar em Facebook criticando o A e B, mas ele vai para o 4º mandato, ou 2º ou 3º mandato, e não procurou fazer uma especialização, sabe, na área de gestão pública, meio ambiente, cultura, para apresentar pelo menos um projeto de interesse social. Isso é uma vergonha. Mas veja o que esse livro nos ensina a partir já dessa reflexão. Se os poucos que sabem muito não ensinarem os muitos que sabem pouco, então poderemos ser escravos da ignorância. Eu decidi não ser escravo da ignorância. Lá, quando minha mãezinha, que ela sim, tendo uma carreirinha de filhos, não tinha tempo absolutamente para estudar, porque tinha que cortar cana, lavar roupa, arrumar marmita. Eu estava no canavial cortando cana na fazenda Santa Clara e na outra mão com uma apostila. E à tarde, depois do expediente, ia para a escola que era situada ao lado do engenho, onde eu enviava as carretas de cana. Então é uma desculpa. Fui para a construção civil, terminei o ensino fundamental e o ensino médio de forma regular, e tendo uma atividade de trabalho na construção civil como qualquer pessoa. Na hora do almoço, do intervalo do almoço, enquanto muitos estavam dormindo, descansando aquele expediente, eu estava com uma apostila lendo. Eu saía da cidade de Ipituna, dos distritos de Ipituna, São Sebastião do Alto, para Itaocara, para poder estudar no colégio Teotônio Brandão Vilela. Muitas vezes chegava suado porque não tinha tempo de ir em casa tomar um banho para não perder o expediente escolar. Então é muito fácil alguém me chamar de ignorante, prepotente, achar que eu sou um cara exaltado e arrogante, porque simplesmente faço uma crítica que é vergonhoso termos como secretário de educação no município pessoas desqualificadas. É vergonhoso termos na cultura pessoas que nada apresentaram para a cultura. É vergonhoso termos pessoas que ocupam cargos públicos simplesmente porque fazem parte de acordos políticos, de financiamentos de campanha. É muito fácil nós vermos isso, entende? Então vamos ler isso aqui que eu achei muito interessante. Olha só. Os filósofos não fizeram mais que interpretar o mundo de maneiras diferentes.
Trata-se, porém, de transformá-lo. Escreveu um célebre filósofo alemão do século XIX. Não preciso nem dizer quem foi. Alguém lembra quem foi que disse essa frase? Que o que importa, fazendo uma crítica a Hegel, vou dar uma deixa, fazendo uma crítica ao filósofo Hegel, que ficou numa utopia, num socialismo dialético, num socialismo utópico. Vocês lembram quem foi? O homem que revolucionou o século XIX com a expressão justamente que o que importa é transformá-lo. Comente aqui se você sabe quem foi. E olha que ele nem foi citado. Talvez eu nem saiba por que ele não foi citado. Porque tem alguns que bebem na água do filósofo alemão Karl Marx, né? Mas às vezes por alguma coisa não o citam. Eu citaria, porque o filósofo alemão foi Karl Marx, né? Não concordamos com tal pensamento, mas queremos lembrar que antes de transformar algo, é preciso conhecê-lo. Percebeu? Eu não tinha nem lido ainda. Não concordamos com tal pensamento. Peraí, mas não concordamos com tal pensamento? Como está errado alguém dizer que, na verdade, nós devemos transformar o mundo? É evidente que eu já tenho aqui alguém que certamente não deva ter entendido Marx, mas tudo bem, vou continuar lendo a obra. Sem uma teoria científica do conhecimento, da verdade, não é possível interpretar corretamente o mundo, o homem, a sociedade e muito menos transformá-lo. Concordo absolutamente com a primeira premissa, mas o que fez Marx transformar a sua época foi justamente por ele conhecer ao invés de interpretar. Conhecer é além de interpretar, porque o conhecimento é a expressão clara da coisa. Então, Marx não interpretou a sociedade. Pelo contrário, Marx conheceu-a. Marx, de fato, olhou para a sociedade e conseguiu fazer aquilo que aqueles que dizem que não entenderam o que ele disse ou não concordam com o que ele disse, levou a transformação da sociedade do modo de produção capitalista a uma revolução que nós conhecemos como a Revolução do Proletário, ok? Dentro de uma perspectiva de um socialismo crítico, histórico, científico e dialético. Entendeu? Então, me desculpe. Veja, você só pode transformar o mundo quando você, de fato, tem a capacidade de conhecer a causa. Se resolve um problema é conhecendo a causa. Interpretar é apenas saber os fenômenos, de fato, que envolveram a causa. Então, eu preciso saber, Marx foi na raiz, ele foi na causa. Ao entender a causa, agora ele passou a redimensioná-la para saber como vou tratar a causa. Já o socialismo utópico ficava numa contemplatividade, apenas num círculo repetitivo, utópico, delirante, né, de utopias e fascínios que não levavam absolutamente ao indivíduo mudar a sua própria realidade. E é por isso que nós estamos aqui e no canal Confraria, entendendo que para transformar de fato uma sociedade, não é só você interpretá-la, é você saber a raiz do problema. E aí, sim, ao saber a raiz do problema, que é inegável, que é a verdade sobre a coisa, você conseguirá propor mecanismos para transformá-la. E é por isso que eu fico muito preocupado com alguns que vêm para cá com a teoria do conhecimento, mas continuam vivendo num mundo de total fascínio utópico, né? Vamos ler isso aqui, olha só. Nenhuma ação transformadora poderá ser bem sucedida se ignorarmos a natureza das coisas que lidamos. Ora, então, quem escreveu isso aqui, Felipe, com toda honestidade, não entendeu Marx. Porque o que Marx faz aqui, porque quando ele cita o século XIX, ele está citando Marx. Marx usou a expressão, fazendo uma crítica a Hegel. E o Marx, justamente, ao invés de ficar naquele círculo constante, de ficar interpretando os simbolismos e as coisas, Marx foi na raiz, porque ele diagnosticou o problema. Aí, logo abaixo, olha como que é problemático você ler qualquer coisa e ter cuidado com o que lê. Ao mesmo ponto que ele usa uma frase do célebre escritor, como ele diz, os filósofos não fizeram mais que interpretar o mundo de maneira diferente. Trata-se, porém, de transformá-los. Ok. Aí ele vem aqui e diz, escreveu o célebre filósofo alemão. Nós sabemos quem foi. Aí ele diz, nós concordamos com tal pensamento e queremos celebrar. Então você percebe que
nós concordamos e entendemos que absolutamente uma ação transformadora só pode ser bem-sucedida quando nós vamos na raiz do problema, quando nós diagnosticamos o problema, quando nós entendemos o problema, quando nós não ignoramos o problema, ok? Então, deixando claro que, deixa eu só dar uma... Gente, eu estou suando muito, não vou continuar mais muito tempo a live, estou pingando aqui e o rótulo está até embaçado aqui, gente. Só um minuto. Pronto. Rapaz, tá brabo. Vou sair agora para ver se eu caço um rio aí para tomar um banho, porque tá difícil. Ok? Então, gente, só o que eu quero dizer aqui. Como dizia Cora Coralina, feliz aquele que aprende o que sabe e compartilha o que aprendeu. Esse é o nosso papel aqui. É justamente isso. Olha isso aqui, ó. Mas basta se aventurar em outros campos do saber para aceitarem as coisas sem nenhum fundamento ou prova. Por isso mesmo, dizerem os maiores disparates. É o que nós vemos. E olha, se para os que portam diploma e estão dentro das instâncias universitárias, isso é muito comum, imagine para uma pessoa que todo dia está no YouTube fazendo live, falando qualquer coisa, copiando e colando, e diz que não tem tempo para ler. Tá dando para vocês entenderem? É complicado, não é? Olha aqui, ó. É interessante manter os povos dos países subdesenvolvidos na ignorância e no obscurantismo para melhor poder subjugá-lo e explorá-los, pois as pessoas e os povos que ignoram a verdade são mais facilmente... É igual na minha cidade. Entra ano e sai ano, você só muda os políticos, alternam-se no poder, formam os mesmos grupos, aí aparece um ou outro aí como outsider, dizendo que está fora do projeto, mas quando entra lá, é a mesma maracutaia. Deu para você entender? O povo continua na ignorância, os professores muito mal valorizados, professores que são discriminados, professores que sofrem com baixo salário, com a oportunidade, um projeto-lei que possibilite o professor atuar melhor dentro da instância educacional, e quando muito, atrasa-se os salários dos professores, muitas vezes, até de forma covarde, porque o professor indignado, o professor insatisfeito, um professor que não pode comer, beber, vestir, cumprir com as suas despesas, ele tem suas faculdades psicológicas abaladas, ele não vai ministrar uma aula com a essência que deveria e com a responsabilidade que deveria, não que ele não tenha a intenção, mas como um pai de família que está com seu salário atrasado quase 2 meses, né, ou não recebe um aumento sequer, vai para uma sala de aula feliz, cheio de conta para pagar, como que ele vai conseguir dar uma boa aula? É uma maneira de você transformar a rede de educação pública em um nicho absolutamente de zumbis, de forma indireta, permitindo que os professores criem um projeto de bestialização de seus alunos. Por quê? Porque foi violentado por uma política que tem por objetivo implementar e manter o povo na ignorância e no obscurantismo. E isso nós temos, inclusive, na cidade de Itaocara. Eu tenho vergonha quando eu encontro alguns professores nessa cidade, não por eles, tá, gente? Como responsáveis pela educação, mas eu percebo como são tão limitados em todos os assuntos, em muitas coisas. Mas por quê? Porque não são valorizados, não são de fato dignificados. Se uma pessoa não tem a dignificação necessária para poder desenvolver sua atividade, ela é tão ignorante quanto os alunos, que ela tenta dizer que vai tirar da ignorância. Deu para entender? Isso é fato. Por isso, essa expressão aqui, ela é muito importante. Se os poucos que sabem muito não ensinarem os muitos que sabem pouco, então todos poderemos ser vítimas da ignorância da servidão. Querem ver uma coisa? Você raramente vai achar uma página de Facebook, é muito pouco, onde advogados estejam preocupados em ensinarem as pessoas como agirem
na defesa de seus direitos, muitas vezes sem a necessidade de um advogado. E tudo isso está justamente na margem da própria legislação brasileira. Não que um advogado para certos casos, né, específicos não sejam necessários, ok? Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que raramente você vê alguém preocupado em levar o conhecimento, porque o conhecimento liberta. O conhecimento faz com que você não se torne escravo, justamente, de um indivíduo ou do próprio Estado, propriamente, ou do mecanismo. Tá? Então, gente, ó, o livro é esse aqui que o Felipe me mandou, vai ficar disponível para aqueles que quiserem baixar. Se houve alguma coisa que tenha ficado mal interpretada, obscurecida, olha aqui, ó, já os trabalhos marxistas sobre a teoria do conhecimento, tá vendo? São melhores. O materialismo dialético foi a única filosofia. Então, aqui, gente, se percebe que há um reconhecimento do autor, ok? Sobre o assunto, sobre o tópico. Pelo contrário, quando eu li acima aqui, cadê? Deixa me ver. Que eu achei que o autor não estava concordando com Marx, cadê? Deixa me achar. Foi o contrário, eu acho que ele disse que estava concordando e eu li alguma coisa aqui. Não, pelo contrário, nós estamos concordando com o pensamento de Marx, ok? Estamos concordando com o pensamento de Marx, então retifica-se aqui e não discordando, porque logo seria discrepante, óculos embaçado e uma leitura muito rápida, e vocês sabem que o professor tem problema sério mesmo de visão. Então, gente, tá aí para vocês, vou ficar por aqui, porque tá brabo, eu tenho que sair agora, não tá dando. Ok? Sim, conhecer o valor do materialismo. É isso aí, Felipe. É isso aí. Beleza? Gente, então, olha, meu muito obrigado a todos. Espero vocês em um próximo vídeo, em um próximo compromisso. À noite temos um encontro marcado aqui no Confraria Cognitiva e vamos para frente. Vamos para cima, porque tem muita gente no cativeiro da ignorância.